Você já desejou a mesma coisa por meses ou talvez até anos? Pediu, visualizou, tentou com toda a força e até agora nada? E se eu te disser que o problema não é o seu desejo? O problema é a ordem em que você está tentando criar. A maioria das pessoas tem a criação completamente invertida e isso faz com que elas sofram, forcem, se esgotem e mesmo assim não consigam o que querem. Se você trabalhar duro em si mesma, você nunca mais vai ter que trabalhar duro na realidade externa. Fica comigo então até o final desse vídeo, porque eu não tô aqui para te dar mais uma técnica de manifestação, não. Eu vou te mostrar como a criação de verdade funciona e por que tudo que você tentou antes estava errado. Oi, então eu sou Giane e se você chegou até aqui é porque uma parte de você já sabe que tem algo diferente a descobrir, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que você ainda não tem o que você quer e não é falta de esforço. Qual a verdadeira ordem da criação dessa realidade? Como mudar a sua energia de forma que seus desejos comecem a te perseguir? E os 4 passos práticos para entrar na frequência magnética e se manter nela. Então fica aqui até o final porque tem muita coisa interessante pela frente, tá? Vamos começar então vendo o que você está fazendo de errado, que é a ordem invertida da criação. Eu vou começar te dizendo algo que pode ser até desconfortável. Você provavelmente tem a ordem da criação completamente invertida. Você está fazendo assim. Quando eu conseguir o emprego, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver o relacionamento, aí eu vou me sentir amada. Quando eu emagrecer, aí eu vou ser suficiente. Você está esperando que a realidade te dê um estado emocional. Mas as coisas não podem te dar emoções. Só você pode te dar emoções. E sabe o que acontece quando, por força de vontade, você finalmente consegue aquela coisa? Você se sente diferente por uma semana, talvez 2, talvez 3. E depois você volta exatamente onde você estava. Por quê? Porque você não mudou o seu programa interno. Então eu vou te mostrar por que isso acontece neurologicamente. E o que fazer para você sair desse ciclo, tá? A maioria de nós passa 90% do tempo pensando em resultados materiais. O relacionamento que eu quero, o dinheiro que eu quero, o corpo que eu quero, a carreira que eu quero. E isso, exatamente isso te mantém presa. Porque a única razão pela qual você quer qualquer coisa na realidade é para sentir algo de alguma determinada forma. Segurança financeira é uma emoção de conforto, liberdade, paz. O relacionamento ideal é uma emoção de amor, pertencimento, valorização. O reconhecimento profissional é aquela emoção de respeito, confiança, propósito. Tudo que você só deseja porque existe um estado emocional associado até aquilo. Então, o que acontece quando você corre atrás da coisa, mas não muda seu estado? Mesmo que você chegue lá, você não vai sentir o que você esperava, porque as coisas não criam sentimentos. Você cria seus sentimentos. E aí, talvez você pense assim, tudo bem, então eu vou agir mais, vou trabalhar mais, vou me esforçar mais. Isso até funciona até certo ponto. Você aumentar a ação, aumenta os resultados, mas atinge um teto. E aí você fica fazendo um monte de tarefa que não te leva a lugar nenhum, ocupada, mas sem avançar. Você nunca pode tomar uma ação que esteja acima do seu estado de consciência. Você primeiro precisa mudar a sua consciência e as ações certas vão vir naturalmente. Primeiro ser, depois o fazer, por último o ter. Bom, então para entender como a criação realmente funciona, você precisa entender que existem 3 planos. Primeiro, o plano espiritual, que é a fonte, que é Deus, que é a consciência que criou tudo. Depois o nosso plano mental, que é a mente, a imaginação, a criatividade, tudo que é humano. E terceiro, o plano físico, que é a realidade que você está vendo, está tocando, está experimentando.
O plano físico é a forma mais limitada de consciência que existe. É menos de 1% de tudo que realmente existe no universo. É apenas aquilo que os nossos 5 sentidos conseguem captar. A realidade física, ela não cria o mental, mas o mental cria o físico. Você não é criada pelas suas circunstâncias, você é a causa e a realidade é o efeito. Não sai daqui ainda, porque agora vem a parte que a maioria das pessoas nunca entende e é aqui que tudo muda. Hermes Trismegisto diz assim como é dentro é fora, assim como é em cima é abaixo. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A física quântica confirma isso com o experimento da dupla fenda. Os elétrons existem como ondas de possibilidades, não como partículas, e só colapsam em partículas quando são observados. Tudo existe, então, primeiro como possibilidade não física e se torna físico através da sua observação, da sua consciência. Você existe nos 3 planos ao mesmo tempo. Você é um portal, você é um canal, você tem um ponto onde a energia criativa se torna realidade física. Quando você olha para a sua realidade e diz, eu não tenho alguma coisa, você ativa a energia de falta. Você sente falta, pensa em falta, atrai mais falta. Não porque a falta é a realidade, mas porque você está usando as circunstâncias do passado para definir quem você é agora. A única forma de você sair desse ciclo é decidir que você vê a falta, mas não é a falta. Eu escolho de vibrar diferente a partir de agora. E quando você faz isso e sustenta essa energia, a realidade começa a mudar, não de um dia para o outro, mas inevitavelmente em algumas semanas. Então, como que você entra numa frequência tão magnética que seus desejos começam a te perseguir? Eu vivi isso e eu sei que parece loucura, mas parece viver um milagre todos os dias. Primeiro, visualiza comigo. Imagina que a energia de tudo que você deseja já existe como uma onda de possibilidades ao seu redor. Ela está disponível, ela é abundante, ela é infinita, é a força criativa da vida. Mas ela não está chegando até você. Por quê? Porque você está numa frequência diferente dela. Se você está em estresse, medo, urgência, carência, você está em modo sobrevivência, está em frequência do ego. E a energia da abundância, do amor, da liberdade, ela simplesmente passa em volta de você. Ela não bate de frente, ela desvia, porque você não está em ressonância com ela. Quando você muda a sua frequência, a energia não vê diferença entre você e ela. E aí ela flui através de você e os milagres começam a acontecer. Como você faz isso? Bom, o primeiro passo mais comum que você já sabe é a meditação. Meditar todos os dias. Eu sei que você já deve ter ouvido isso, mas não é sobre técnica, é algo muito simples. Sentar, fechar os olhos, ficar quieta, 30 minutos por dia. Não precisa visualizar nada. Não precisa repetir afirmação nenhuma, só ficar quieta. Nos primeiros 25 minutos você vai ter a mente tentando te sabotar ali. Mas naqueles últimos 5 minutinhos, quando você chega num silêncio de verdade, aí você se separa do ego, acessa a consciência criadora. E na quietude você se lembra de quem você realmente é, a causa, não o efeito. Bom, além de estar consciente da sua consciência, você precisa regular o seu sistema nervoso. Se você está em modo de ameaça, modo de alerta, você nunca vai acessar esses milagres, simples assim. Como que você vai vibrar em abundância se seu corpo acha que está fugindo de um urso? Então, sai de ambiente que te desregula, de pessoas que te fazem mal, mude o que você pode mudar, mas faça também práticas somáticas, respiração, movimento, sinalize para o seu sistema nervoso que você está em segurança. Quando você para de lutar, fugir, congelar ou apaziguar, que são os 4 modos de sobrevivência, e você se regula, a clareza aparece, a intuição volta. E as ações que surgem depois, essas vão ser as certas para o teu propósito. Terceiro passo, lembre-se sempre de liberar os seus bloqueios emocionais, fazer trabalho de sombras. Ninguém quer ouvir, mas é poderoso. O caminho espiritual, ele é um caminho de purificação.
Conforme a sua frequência aumenta, pode subir trauma para a superfície para ser liberado. Quando você percebe que você foi ativada, que você ficou engatilhada, você precisa fazer um trabalho em cima disso. Faça journaling. Ou cria nota de voz para você mesma. Conversa com você mesma como se você fosse uma criança. Cada emoção densa que você permite que exista e libera de você é um pedaço da sua energia criativa que volta. Quanto mais você libera seu passado, mais espaço você cria para o que está vindo. E o quarto passo é sobre responder e não reagir. Toda vez que uma circunstância te faz reagir automaticamente, você está deixando o mundo externo definir quem você é. E aí você fica ali presa na mesma frequência que criou aquela circunstância. Eu tive vários momentos assim. Você precisa decidir que não vai deixar que essa circunstância te defina. Fique na energia da abundância, porque você sabe o que é importante para você. Quando você sustenta uma nova frequência, mesmo sem resultado ainda, declara para você mesma que tudo que está acontecendo para o seu bem, mesmo que ainda não entenda como. Quando você aceita radicalmente o que está acontecendo, não porque você concorda, mas porque lutar contra a realidade te mantém na frequência dela. Quando você para de lutar, você consegue ver o porquê daquilo tá ali. E quase sempre era um teste. Era um redirecionamento, era uma preparação. Então, vamos recapitular tudo que eu falei que foi muito importante para você, tá? Primeiro, a ordem da criação é espiritual. Do mental para o físico, nunca o contrário. Segundo, as coisas não podem te dar emoções, só você gera os seus próprios estados emocionais. Terceiro, você é a causa e a realidade é o efeito. E mudar a causa muda o efeito, inevitavelmente. Quarto, para entrar na frequência magnética, você precisa dos 4 pilares: meditação, regulação do sistema nervoso, trabalho de sombras e responder ao invés de reagir. Não importa o que aconteceu até hoje, o que importa é a energia que você escolhe sustentar a partir de agora. Nada do seu passado te define. A única coisa que importa é qual é a frequência que você vai escolher de agora em diante. E quando você entende e assimila isso de verdade, a vida vira uma experiência completamente diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E como você muda, o espelho muda junto. Eu tô compartilhando isso tudo com você porque eu sei que funciona, não só porque eu li em vários livros, mas porque eu estou vivendo isso. Eu sei que você já chegou aqui porque tem alguma coisa dentro de você que reconhece essa verdade. Talvez você só precisasse ouvir de uma forma que fizesse sentido. O que você veio buscar não tá lá fora, tá dentro de você esperando ser acessado. Se você quiser continuar nessa jornada aqui comigo, me segue no canal. Eu trago conteúdo de consciência, de trabalho de sombras, de transformação real, de frequência todas as semanas. Se você quiser fazer trabalho de sombras, shadow work, adquira a imersão 15.0. Se você quer trabalhar regulação do sistema nervoso, aplique para engenharia de identidade. E se você quer ir de forma mais profunda, personalizada, eu ofereço mentorias individuais para você olhar especificamente para a sua realidade, para os seus bloqueios, para a sua energia. E a gente construir juntas um caminho de volta para quem você realmente é. O link que você precisa está na descrição. Preenche o formulário, me conta um pouco sobre você, que a gente pode se alinhar e conversar. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Gratidão por estar se abrindo para uma nova energia. Cuida da sua energia, que ela é seu bem mais precioso. E até o próximo vídeo. Espero que os seus desejos possam chegar correndo até você, como eu ando recebendo. Só para contexto, antes de fechar, esse vídeo está sendo gravado 15 dias depois
de eu ter assimilado que eu estou no nível de neutralidade do David Hawkins e gravei um vídeo, vou deixar aqui no card, sobre como você sair do modo de sobrevivência e entrar na neutralidade. E todos os dias, alguma coisa que eu sempre desejei está acontecendo comigo desde então. E não estou mentindo. É real. Como pode melhorar? Até!